semelhante, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado. Você está ouvindo a Rádio Universo Holístico. Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez com o programa Autoconhecimento pela Rádio Universo Holístico, para mais um programa conversando com vocês, com temas importantes que possam estar te auxiliando e, ao fim de tudo, o autoconhecimento. E hoje foi-me pedido o tema por Manuela Cardoso, falar sobre a ausência dos pais que trabalham fora e deixando suas crianças em casa. A dificuldade de expressar sentimentos é um dos problemas enfrentados pelas crianças. Basta ser pai ou mãe, tem que participar. Essa é uma frase muito conhecida e as dificuldades para fazer se tornar realidade também é. A rotina diária ou a forma como a estrutura familiar está organizada exige que os pais encarem como desafio o que deveria ser uma obrigação, que é tornar-se presente na vida dos filhos. A ausência se transforma em culpa para os pais que não conseguem dar atenção às suas crianças e em criar traumas para os filhos que se sentem sozinhos e até rejeitados pelos pais. Apesar de tudo que eu disser aqui hoje vale para os dois, né, para pai e mãe, o assunto vai render muito mais em se tratando das mães, a presença mais cobrada pelos filhos, até porque são elas que têm uma dupla jornada, trabalham fora e depois têm que trabalhar em casa também, com suas exceções, é claro, como toda regra tem exceção, mas naturalmente são as mães mais cobradas. Quem precisa conciliar as missões de ser mãe, profissional, esposa, tantos outros papéis ao mesmo tempo, sabe que essa não é uma das tarefas mais fáceis. E para ajudar essas mulheres a entenderem o que se passa na cabeça dos filhos, que precisam compartilhar a mãe com tantas outras funções, é que vamos debater sobre o assunto e sugerir nomes de livros que temos no mercado para auxiliar, para ajudar. Um deles tem como nome Aprendiz de Equilibrista, Como Ensinar os Filhos a Conciliar Família e Carreira, da autora Cecília Russo Troiano. E mais um que se chama E Agora, o que Fazer? A Difícil Arte de Criar os Filhos, que é a autora Madalena Ramos, que estão disponíveis nas livrarias. Mas vamos lá colocar o assunto, dar continuidade. A mãe precisa se fazer presente para o filho quando ela está em casa. Não adianta simplesmente estar no mesmo ambiente que o filho. É preciso se dedicar à criança, querer fazer parte da vida dela, saber das suas necessidades, o que fez durante o dia e ajudar também nas tarefas escolares. Algumas crianças mudam de comportamento ao se sentirem abandonadas pela mãe. Elas vão considerar que foram abandonadas. Elas ficam quietas e desinteressadas pelas coisas e começam a dar problema na escola. Primeira coisa que vem é a atenção na escola, é a atitude na escola. Elas preferem ficar muito mais tempo fora de casa para que não se deparem com aquela situação. Então, quanto mais novo o filho, maior a necessidade da presença da mãe. Apesar de quando ele inicia a fase escolar, entre 2 e 3 anos, começa a ter o seu mundinho e a criar laços com amiguinhos, professores. Mas temos que deixar um alerta. Esse novo universo ou situação não supre a ausência da mãe.
mas faz com que o filho fique mais entretido. É importante dizer que essa mudança de comportamento da criança depende de como a mulher lida com a situação. Geralmente a mãe chega em casa e tem muitas coisas para fazer, cuidar da casa, do marido, da alimentação, porém ela precisa encontrar tempo para se relacionar com os filhos. Durante o dia ela pode recorrer ao telefone e, se tiver o privilégio de trabalhar perto de casa, deve passar rapidamente por lá para ver o que eles estão fazendo. Qualquer mãe se sente culpada por deixar o filho em casa ou na creche para poder trabalhar, mas precisa qualificar o tempo que passa com os filhos, mesmo que esse tempo seja de 30 minutos por dia. E se prometer a ele que vai ficar naquele dia determinado tempo e fazer só o que ele gosta, é necessário cumprir, porque aí entra o lado confiança, seriedade que a criança vai ter em relação à mãe. E o que significa qualificar? Significa estar os 30 minutos com os filhos de corpo, mente e alma, ou seja, é mais importante a qualidade do tempo do que a quantidade de tempo que fica com os filhos. Mas o que acontece, infelizmente, nos dias atuais, acaba sendo mais importante a quantidade de tempo sem qualidade, onde não traz nenhum resultado. Deixa esses minutos para fazer o que seu filho deseja, seja desenhar, brincar, ou que você leia um livro para ele, um livro que ele goste. Até porque é muito bom incentivar a leitura para a criançada. Eles vão crescer mais cultos, com um vocabulário melhor. Esteja ali, focada na presença do seu filho e tão somente com ele. Porém, o quadro se torna grave quando a mãe evita dar broncas nos filhos, alegando ou pensando que passa o dia todo fora e que não quer estragar esse espaço de tempo, esse pouco espaço de tempo com broncas, castigos. Isso também é péssimo. Independente do tempo que passa com a criança, é preciso educá-la. Dar tudo e não mostrar limites não faz nada bem a essa relação. A mãe tem que mimar, dar afeto, acarinhar, mas se ela não impuser limites, outra pessoa fará isso e não será com o mesmo amor e atenção que o seu filho receberia de você, mãe. A vida é muito boa em fazer isso, impor limites, mas o faz com rigor e nem sempre a criança está preparada e ainda vai culpar a mãe pelo que acontecer com ele. Às vezes o contato entre mãe e filho acontece durante o café da manhã. Então, uma dica é aproveitar este momento rápido para conversar e quem sabe combinar algo para fazerem juntos à noite ou no dia seguinte ou até mesmo no final de semana. Mas ele vai perceber que você está empenhada, que você está dando atenção, que você está tentando e que vai conseguir um tempo só para ele. É uma forma de mostrar que, apesar da correria do dia a dia, você faz questão de reservar um tempo para ficar com ele. Trabalho, filhos, marido, vida pessoal, como dar conta de tudo isso? Com 40 horas semanais de trabalho, cuidando dos filhos, roupas para lavar, uma casa e uma vida pessoal para cuidar, as mães modernas vão aos limites para lidar com todas as suas responsabilidades sem perder a cabeça. Apesar de difícil, a tarefa não é impossível e muitas mulheres provam isso diariamente. Porém, algumas estratégias facilitam a vida dessas mulheres que trabalham fora. Quando você é uma mãe trabalhadora, tem que descobrir jeitos criativos para lidar com tudo. Lidar com seu filho, com seu trabalho, com sua casa. A ausência dos pais pode interferir de maneira diferente no desenvolvimento da criança e do adolescente. Para ela, a ausência traz danos em qualquer circunstância, mas a idade e o motivo da ausência é o segredo nessa questão. Criança ou adulto, filhos precisam das referências dos pais.
Sem elas, eles tendem a enxergar os relacionamentos humanos com certo despreparo e como algo negativo. Pode levar isso ao pé da letra e, quando tiverem a sua família, irão repetir o erro com os filhos. E essa é uma das grandes possibilidades, é o que mais se vê por aí. Crianças de 0 a 3 anos de idade é fase que a formação da personalidade da criança ainda não está definida. E a referência dos pais é fundamental para que isso aconteça sem que haja prejuízos emocionais ou psicológicos. Se os pais faltam nessa fase, a criança se sente desprotegida e não tem referência para diferenciar o que é certo do que é errado. Doenças cognitivas, ou seja, o modo de perceber e interpretar a si mesmo, e entre essas doenças está a obesidade ou a desnutrição, problemas afetivos, são alguns dos traumas possíveis pela ausência dos pais. A presença dos pais é importantíssima nessa fase da vida deles, pois os traumas sofridos nessa fase se estendem pela vida adulta e vão desde dificuldades de aprendizagem até a falta de apetite ou os leva a comer em demasia. Já na pré-adolescência ou adolescência, os efeitos são mais de ordem comportamental e podem refletir tanto na vida amorosa e familiar como no convívio com a sociedade. Não basta dizer, eu dei educação e ensinei o certo e errado. O adolescente tende a buscar referências fora de casa, quando não encontra nos pais. Portanto, as chances são muito grandes de manifestar um comportamento agressivo e buscar as referências ausentes em casa em outras pessoas ou pessoas estranhas. Nesses casos, quando há excesso de trabalho, os filhos se sentem trocados e traídos pelos pais. É como se não fossem importantes. Sinais como tiques nervosos, tristeza e apatia ou agressividade é bastante comum quando o motivo da ausência é esse, o excesso de trabalho. E os pais devem prestar atenção no comportamento dos filhos para não achar que esses sintomas são frescura, teimosia ou que pareçam por outros motivos qualquer. Existe ali um problema. E como acontece a desestrutura familiar? Quando a ausência se dá pela separação dos pais, é possível evitar traumas estabelecendo regras e mantendo uma rotina parecida com a que os filhos levavam antes do divórcio. Porém, quando a ausência se dá pelo fato do filho não conhecer o pai ou a mãe, os traumas são bem maiores. Irão apresentar problemas do tipo não saber oferecer aos outros aquilo que eles não receberam. Quando não conhecemos nossas origens, não desenvolvemos o sentimento de pertencer àquela família. É o que faz com que eles não se sintam filhos de alguém. Não têm laços afetivos importantes com outras pessoas porque não receberam isso em casa, não tiveram essa estrutura. E no caso de falecimento dos pais, essa ausência pode ser a mais dolorosa. Pai e mãe são sempre insubstituíveis na vida dos filhos. E tentar suprir o carinho que vai faltar é uma situação delicada. Mas já falamos a respeito disso em programas anteriores com o tema Como fazer para falar sobre a morte com as crianças. A melhor maneira de os familiares lidar com isso é dar amor sem tentar uma substituição de valores. Porque sabemos que avós são avós e pais são pais. Não dá para querer mudar essa realidade. O que se pode e deve fazer é tentar reforçar ainda mais os laços naturais que unem esta família. E o que fazer em caso de ausência pela escolha de um trabalho? A melhor atitude para as mães é aceitar a sua escolha de trabalhar e cuidar da família. Organize-se e supra a necessidade de ambos. Se você sabe que fez a melhor escolha para a sua família, isso é tudo o que importa. Caso contrário, se não há tanta certeza e você não consiga se planejar e se organizar, reveja suas prioridades. Reúna ajuda, encontre pessoas, lugares e coisas que ajudem
e que possam facilitar a sua vida, para que você possa ter mais tempo livre durante o dia. Entretanto, é importante que essas pessoas sejam de confiança e não sejam em grande número, porque cada uma delas irá influenciar na educação e orientação dos seus filhos. Às vezes isso pode se virar contra a própria mãe que trabalha, até porque os filhos podem se apegar a estranhos, mesmo que esses estranhos sejam parentes, mas não são da sua família, da família que você construiu, da família para a qual você trouxe aquele filho. Cuide-se. Quando você se envolve demais com o trabalho ou com a família, a primeira coisa que tem a fazer é parar, tirar tempo para se cuidar. É recomendado que as mães arranjem tempo para fazer um hobby, uma atividade física ou cursos que dê prazer e sejam relaxantes, sair um pouco daquele ambiente, ter um descanso mental. Entretanto, sabemos que arranjar tempo para isso não é tão fácil como falar. Crie limites flexíveis. Muitas vezes, quando um filho está doente, a mãe tem menos tempo para o trabalho e quando há muito trabalho, tem menos tempo para a família ou para os filhos. Embora esse jogo funcione bem, não é recomendado que os limites entre trabalho e família sejam quebrados, e sim flexibilizados. O ideal é se concentrar em uma coisa. Isso não significa que a mãe tenha que colocar uma parede entre a família e o trabalho. Para mães que trabalham em casa, por exemplo, aquelas que têm escritório em casa, é bom explicar à família, aos filhos, que naquele momento ela vai estar ocupada, que não vai poder ficar disponível para resolver qualquer problema a qualquer momento. Mas, do mesmo modo, mães que trabalham fora de casa devem ter pulso firme e explicar aos chefes que, embora possa ficar até mais tarde no trabalho em alguns dias, em outros tem que ter tempo para buscar os filhos na escola, tempo para sua família, chegar no seu horário natural, normal, em casa para desfrutar mais dessas crianças. Deve lembrar que a Constituição família não está somente no nome, mas também na responsabilidade dos filhos que colocou nesse mundo, colocou nesta família. E o que fazer para ter o seu tempo organizado? Coloque as crianças para dormir mais cedo. É uma sugestão, que as crianças vão para a cama até no máximo 9 da noite. Além de dar tempo suficiente para uma noite de sono bastante saudável e reparadora, o horário permite que os pais tenham tempo para si, para ficarem sós, que é necessário também. A relação homem-mulher, pai e mãe, marido e esposa. Então eu vou deixar aqui algumas dicas para que possa ser amenizado esses traumas causados pela ausência dos pais. Primeiro, melhore a qualidade do tempo que passa com seus filhos. O que nós falamos lá no início. É 15 minutos que você tem? Esteja 15 minutos 100% com o seu filho, fazendo e agindo com as coisas que ele gosta, o que ele quer fazer. Este momento, esses 15 minutos, esses 30 minutos, é você e ele. Se você tiver 2 horas por dia para ficar com eles, dedique-se apenas a isso nesse período. Segundo, tente se fazer presente emocionalmente quando a presença física não é possível. Ou seja, telefone, deixe bilhetes antes de sair de casa, faça surpresas. Isso poderá ser uma boa saída. Ele vai perceber que você está se importando com ele, está lembrando dele. Mesmo que você esteja no trabalho, ele está encontrando um bilhetinho num local onde você sabe que ele vai ter que mexer, que vai ter que abrir um armário, uma gaveta, e lá vai encontrar um bilhetinho seu. Você está no trabalho, mas ele está percebendo que você está se importando com ele ali. Terceiro, justifique a ausência com uma conversa franca, mas isso quando os filhos já são mais velhos, já forem maiores, para que possam entender, para que possam captar qual é a sua intenção e qual é a necessidade de você estar num período fora de casa. Quarto e último, quando são pequenos, não delegue funções de pai e mãe a estranhos, a parentes.
Tente mostrar que você faz parte da vida da criança, mesmo sem tanto tempo para isso. Até porque falamos anteriormente também que a criança deixada para outras pessoas cuidarem, sejam elas parentes ou estranhas, elas estarão interferindo, mesmo que inconscientemente, na educação e orientação dos seus filhos. Os valores não são iguais, as crenças não são iguais. Então respeite seu filho. Afinal, você o trouxe, você o colocou nessa família. Então dê e supra todas as necessidades dele. Você assumiu essa responsabilidade. Leve-a até o final. Cuide do seu filho, crie seu filho, oriente seu filho, ame o seu filho. Todo ser vivente, seja ele humano ou animal, necessita de amor, necessita de atenção, de carinho. Não é só alimentar, cuidar dos estudos, comprar material, etc. É um pouco mais do que isso. Ok? Então vamos pensar a respeito disso, sobre isso. Bem, a minha amiga aqui, ouvinte, Manuela Cardoso. Espero ter auxiliado em alguma coisa, ter ajudado. Eu percebi a sua aflição no texto do e-mail, então espero que possa ter auxiliado em algo para que você coloque no seu dia a dia, coloque na sua vida, na sua família e tenha um resultado melhor. Ok? Agradeço a atenção de vocês, agradeço estarem comigo sempre que possível. Vou pedir que vocês se inscrevam aí embaixo, acho que abaixo do vídeo aí, do lado esquerdo, nós temos um botãozinho para que você se inscreva. Prestigie o nosso canal, todos esses programas são feitos gratuitamente e pensando em você, na possibilidade de estar te ajudando, te auxiliando em algum problema na sua vida ou na sua casa. Então eu agradeço a todos, minha gratidão, amor e luz sempre. És o mais bonito dos planetas, não te maltratando por dinheiro.